Olá, alunos e alunas, tudo bem? Alguns alunos me perguntaram, ficaram em dúvida com relação ao exercício 2 da aula 4. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês através desse vídeo como que se justifica que o gráfico da força elétrica em função da distância ou do campo elétrico, tá? Então veja bem, o exercício qual é? Considerando a relação entre força elétrica e campo, apresenta como deve ser o gráfico do campo elétrico produzido por uma carga em função da distância. Bom, gente, veja bem, aqui eu desenhei, né? Então, eu tenho uma carga elétrica e essa carga elétrica produz em torno de si uma região que nós chamamos de campo elétrico, certo? Essa região aqui, como eu já expliquei para vocês, ela é similar ao campo gravitacional terrestre, ou seja, quanto mais próximo um objeto estiver da superfície terrestre, maior é a força de atração gravitacional, certo? Quanto mais distante da superfície terrestre, uma analogia, tá? A gente fazendo uma analogia entre campo elétrico e campo gravitacional, tá? Quanto mais distante aqui um objeto é localizado, menor é a força de atração, tá? Então, essa analogia, a gente pode fazer essa comparação com o campo elétrico produzido por uma carga. Quanto mais distante eu colocar um objeto, uma carga de prova, quanto mais distante da carga criadora, menor é a força de atração, tá? Menor é a força de atração. Então, veja bem, como que eu sei quanto vale essa força de atração numa distância d da carga? Tá? Pela lei de Coulomb. Tá? Então, eu tenho aqui que o campo elétrico é a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Agora, se eu duplicar a distância, se eu dobrar a distância, qual vai ser a intensidade do campo elétrico? Veja bem. Então, eu dupliquei aqui a distância. Então, eu tenho que o campo elétrico é igual a constante vezes a carga, 2 ao quadrado, 4 vezes d ao quadrado, certo? Então, eu tenho aqui 1/4, k vezes q sobre d ao quadrado. Esse k, esse produto k, constante vezes a carga sobre a distância ao quadrado, isso aqui é o campo elétrico, tá? Então, se eu dobrar a distância que separa um objeto da carga criadora, o campo elétrico vai diminuir em 1/4. Com isso, eu posso construir o meu gráfico, tá? Então, meu gráfico eu vou colocar na linha do y a intensidade da força pela distância. Então, eu tenho aqui a força produzida numa distância d, tá? Vale um tanto. Agora, se eu duplicar a distância, a força elétrica, o campo elétrico vai cair pela 1/4, tá? Então, eu tenho aqui uma parábola. Agora, se eu quadriplicar 4D, por exemplo, aqui, 4D, a força vai cair em 16 partes, F por 16, tá? É proporcional. Tá? Então, a intensidade da força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas, tá? Então, se eu tenho aqui, se eu quadriplicar a distância, a força elétrica vai cair 16 vezes, certo? Então, o exercício 2 da aula 4 é dessa forma que a gente resolve. O gráfico é esse. Esse gráfico aqui vocês podem encontrar na página 23 do livro, tá? Página 23. 23 do livro.